Neste exercício prático, nós vamos conhecer um circuito ou uma rede que sempre é formada de resistores, chamado de divisor de tensão. O que é um divisor de tensão? É uma rede de resistores ou um pequeno circuito de resistores que tem a função de geralmente apresentar na saída uma tensão que é sempre uma fração da tensão de entrada. Este é um circuito divisor de tensão. Observe o esquema do circuito divisor de tensão. Eu tenho aqui na entrada uma tensão chamada ES, representada por uma bateria. Esta tensão é contínua, é uma tensão contínua de entrada, é o que fornecem as baterias. Poderia ser uma corrente alternada, poderia ser uma tensão alternada, que você vai conhecer melhor, tensão alternada, na segunda fase do nosso curso. Então, ES é uma tensão de entrada, aqui é uma tensão contínua, e a saída é uma tensão chamada EO. Nós chamamos de EO a tensão de saída do divisor e ES a tensão de entrada do divisor. O divisor, de acordo com a sua função, o que ele deve fazer? Apresentar uma tensão EO, que é sempre uma pequena fração, ou uma grande fração, é sempre uma parte da tensão de entrada ES. Essa é a função de um circuito divisor de tensão. Sempre mostrar na saída, ou apresentar na saída, uma tensão que é um valor menor do que aquela tensão de entrada. Observe aqui, por exemplo, o divisor de tensão. Olha, aqui eu tenho um circuito. É um circuito formado por componentes chamados transistores. Esses transistores você vai conhecer na terceira fase do nosso curso. Eles são semicondutores. O transistor é um componente ativo. Aqui eu tenho 3 transistores, observe. Q1, Q2 e Q3. Esses transistores eles têm 3 terminais, porque eles têm 3 elementos internos. Um chama emissor, outro base e outro coletor. Na terceira fase você vai conhecer com detalhes estes componentes. Bem, o importante é mostrar aqui o divisor de tensão, ou os divisores de tensão que nós temos para alimentar os transistores. Esses transistores precisam de uma tensão que é menor do que aquela que é aplicada aqui. Olha, aplicado 12 volts, observe. 12 volts, a chave liga, esses 12 volts vão ser aplicados nos 3 transistores. Só que os transistores não podem operar, neste caso, com 12 volts. Então nós temos que ter divisores de tensão. Observa aqui, eu tenho um divisor de tensão. Uma resistência, outra resistência, um resistor, outro resistor, e a tensão que entra aqui neste elemento do transistor, é a base do transistor, é uma tensão que é apenas uma fração desta tensão que entrou. Entrou 12 volts, quem sabe se aplica aqui 3, 4, 5 volts através desse divisor. Então aqui você tem um divisor de tensão e a função dele. Sempre apresentar na saída uma tensão menor do que aquela que entrou. E esses outros resistores são todos formando, eles estão formando divisores de tensão. Aqui eu tenho um outro exemplo que é bastante comum. Este é um esquema, é um desenho elétrico, é um diagrama elétrico de um televisor. Esse televisor a cores. Todo equipamento eletrônico, não só os televisores, eles devem possuir uma fonte de alimentação para alimentar o circuito. Por quê? Porque quando o equipamento é alimentado da rede elétrica, neste caso, a tensão da rede é tensão alternada, ela entra por aqui, tem um determinado valor lá, 110, 120 volts, 220 volts, e ela então vai ser retificada, essa tensão alternada, para se transformar em contínua.
Isso é feito por diodos, são componentes que servem como retificadores de tensão. Os diodos você vai conhecer na segunda fase do nosso curso. Então a fonte de alimentação tem a função de tomar a tensão da rede, retificá-la e apresentar na saída valores de tensão contínua para alimentar todo o equipamento. Então o equipamento inteiro, com transistores, circuitos integrados, observe, isto aqui é um circuito integrado, o diagrama interno dele, você vai conhecer esses componentes na terceira fase, outro circuito integrado e outros vários transistores que estão por aqui. São todos componentes ativos que precisam ser alimentados com tensão contínua para funcionar. Só que a tensão que eles precisam nunca é aquela que a fonte oferece. Daí, o que nós temos aqui? Observe, esses resistores formam divisores de tensão para apresentar aqui na saída vários valores de tensão diferentes daquele que entrou aqui. Muito bem, então aqui você tem apenas um exemplo. Com o tempo, no futuro, você vai conhecer esses circuitos mais complexos. E aqui eu tenho então um divisor de tensão que você vai conhecer, construindo e fazendo as medições e calculando. Bem, este é o divisor de tensão. Aqui eu tenho o mesmo divisor de tensão, é o mesmo circuito, só que eu utilizei aqui símbolos diferentes. Este símbolo é muito usado na América do Norte, mas você vai ter constantemente, porque nós temos na eletrônica muitos equipamentos importados e você vai ter que trabalhar com literatura, vai conhecer. Daí nós desenhamos no curso, às vezes eu coloco o símbolo do resistor desse modo e outras vezes desse modo aqui, que é justamente para você se habituar com este símbolo, a simbologia. Muito bem, então este circuito é semelhante a este aqui. Aqui eu coloquei, olha, as correntes. Observe, a corrente chamada ID. Quem é a corrente ID? É a corrente que atravessa o divisor de tensão. O divisor de tensão é formado por R1 e R2. A corrente ID, então, olha, é um circuito série, R1 e R2. A corrente é a mesma e é a mesma que passa pela bateria. Então, aqui eu tenho uma corrente ID. Agora, quando eu ligo uma carga, nós chamamos, observe, chamamos sempre as cargas, que podem ser lâmpadas, podem ser resistores, podem ser circuitos inteiros de transistores, assim por diante. A carga nós chamamos sempre de RL. Então, sempre que você vê o nome RL, você sabe que isso é carga. É uma resistência de carga, ou é componentes, ou é circuitos que precisam drenar corrente. Eles tiram corrente, eles tiram energia do circuito que está oferecendo a energia. Então, no caso aqui, a tensão de entrada é a tensão que chamamos de ES, é a energia que vem daqui, a fonte de alimentação é chamada ES, a tensão dessa fonte, e aqui a RL então vai drenar corrente. Como é que ela drena corrente? Quando se liga a ela, logicamente a corrente, você já sabe, ela circula pela RL. Então eu tenho aqui um circuito paralelo, a corrente vem, sobe por R2 e sobe por RL. Aqui ela entra em R1 e continua por R1. Daí a corrente ID vai ser formada por quem? Se eu ligar RL, a corrente ID que atravessa R1 vai ser a mesma ID que entrou aqui, passou por R2 e por RL também. Então, quando não tem RL, a ID tem um valor apenas por R2 e R1. Quando eu ligo uma RL, a corrente ID vai aumentar de valor. Por quê? Porque eu coloquei uma resistência em paralelo. Você já conhece isso, você já percebeu, você já fez as medições,
nos exercícios práticos anteriores, e você já sabe então que a RL drena a corrente, ela drena a energia, ela toma energia, e a corrente ID aumenta sempre que se liga RL. Muito bem. Aqui eu tenho uma tabela, que você vai ter uma tabela desta semelhante aí no texto de apoio. Você vai preencher esta coluna de acordo com o que se pede aqui. Ó. Tensão de saída seria esta tensão EO aqui. Ó. Tensão de saída. Calculada quando não se liga a carga. Então, quando não ligarmos uma carga no circuito, a tensão de saída é 1. Quando se liga a carga, você já percebeu isso nas medições que nós fizemos anteriormente, quando se liga a carga, a tensão de saída tende a diminuir, porque a corrente da carga faz uma drenagem da energia e a tensão tende a diminuir. Você já viu isso nas experiências passadas. Tensão, olha, tensão calculada, você vai calcular de acordo com os valores que pede lá o texto de apoio. No texto de apoio correspondente a este exercício prático. Depois, a tensão você vai medir sem carga, você vai colocar o valor aqui. Depois, a tensão medida com uma carga, no caso nosso aqui, eu vou colocar 330 kΩ, ou 330K, lá no teu caso. Você pode ter valor diferente aqui, não importa, mas você já sabe, o processo é o mesmo. Tensão medida com uma carga de 330K e a tensão medida com uma carga de 3K3, ou 3,3 kΩ. E anota lá o valor. Muito bem, nós vamos construir este circuito aqui no nosso painel, que tem a ponte de terminais. Nós vamos construir o circuito, fazer as medições da maneira como você vai fazer aí no seu local de trabalho, aí no seu painel, utilizando o seu material. Então, eu tenho aqui um circuito. Vamos utilizar neste circuito um valor que eu vou colocar aqui. Você aí vai fazer de acordo com os valores que o texto de apoio pede. Então, no caso aqui, eu vou colocar aqui no meu circuito divisor de tensão uma R2 de 1K e uma R1 de 4,7K ou 4K7. Esses valores eu tenho aqui, observe, um resistor. Quanto é esse resistor? Ele tem as cores amarelo, olha lá. Esse dá para você observar. Amarelo, amarela, a primeira faixa, violeta, a segunda faixa, e vermelha, a terceira faixa. Então, olhando aí na tabela que você tem de código de cores, ou você já decorou, você tem um resistor aí de 4K7, ou 4,7 kΩ. Este vai ser o valor da R1, que nós vamos colocar aqui. A R2, eu vou colocar aqui no circuito. Você coloca o valor aí, você vai construir o circuito de acordo com o que é pedido no texto de apoio, e aí vai pedir um valor, você vai colocar esse valor de acordo com o que você tem e de acordo com o que pede. Pelo código de cores, observe, este é um resistor de 1 kΩ, 1000 ohms. Por quê? Porque ele tem a primeira faixa lá, marrom, a segunda é preta e a terceira é vermelha. Então eu vou pôr R1 como R2 e a R1 como R2, 1 kΩ como R2 e R1 4K7. Vamos soldar, é como você vai fazer aí. Você pode fazer assim, solda assim. Observe aqui
no esquema, este símbolo você já conhece, é o símbolo de massa ou de terra. Nós podemos fazer aqui no nosso painel a terra como a massa ou chassis, essa parte aqui. Você observando este terminal da ponta, ele está ligado na terra. Então você pode já utilizar este terminal como se fosse terra, como se fosse este terra aqui do circuito. Aí nós vamos ligar, então formar aquele circuito lá. Vamos colocar R1 aqui, a R2 aqui, 1 km. Vamos fazer a ligação de terra conforme está lá no esquema. E colocamos R2 junto com R1 aqui, neste terminal da ponte de ligação. Soldamos. Você já sabe, sempre que for soldar, limpe os terminais. Observe que muitas vezes é difícil porque não pega a solda no terminal. Por quê? Porque ele está sujo, ele não está limpo e a solda não pega. Então, soldei aqui, você vai fazer a mesma coisa aí. Observe que a ponta do ferro está suja e fica difícil para soldar. Então o que você faz? A ponta tem que estar estanhada. Ela tem que estar com a solda ali em cima da ponte, porque senão é ruim para soldar, ela não pega. Então você estanhou, aí você solda. Aqui, olha, o terminal está cheio, por isso que ele está cheio de solda, ele não está com o furo aberto. Então, colocamos aqui, olha, o que fizemos. Olha, observa, 4 cassete e 1 kΩ. Que ponto que é este? Este é o ponto de entrada da tensão ES. ES vai entrar daqui para cá. Então eu vou ligar ES assim. ES entra aqui, seria essa entrada. ES entra, olha lá, R1, R2, conforme está no esquema. R1, R2. Aqui é o terra, seria esse terminal aqui. Então a tensão ES que está aqui, ela vai entrar aqui. Aqui. Certo? Esse é o terra, seria o negativo da tensão, olha lá. E aqui o terminal positivo da tensão ES. Daí você vai utilizar, nós vamos usar aqui, você na experiência que você vai fazer aí, no exercício que você vai fazer aí no seu local de trabalho, você também vai fazer isso. Como fazemos? Vamos utilizar 4,5 volts. Para usar 4,5 volts, o que você faz? Você tem que ligar
3 pilhas em série. Este é o positivo, este é o negativo da pilha. Aí você pode utilizar as garrinhas que você já tem, o chicote com a garra, o negativo, a garrinha preta, você vai ligar no terra. Observe que para que serve essa ligação de terra? Ela serve, a massa serve justamente para ser uma ligação comum. Então, por que ligação comum? Olha, neste terminal de terra, aqui, está ligado em toda a massa aqui. Então, qualquer desses terminais aqui, olha, eles têm a mesma ligação que este outro aqui. É de terra, do mesmo jeito. Este outro também está ligado na terra. Então você pode entrar com o terminal negativo aqui, ó. Você pode ligar aqui se quiser. Olha como eu fiz. Eu liguei ali, o que aconteceu? Eu liguei o terminal negativo aqui. A mesma ligação dessa aqui, ó, atravessa este chassi, ou vamos dizer, esta parte cobreada da placa, é a massa, e vem ligar aqui e vem ligar aqui também. Ou então você pode ligar diretamente lá, como você quiser. Isso aqui é um processo que você vai aprendendo com a prática. Liguei então o negativo na terra. Seria este ponto aqui, ó. Negativo é esse. Positivo. Eu tomo a garrinha vermelha. Tomo a garrinha vermelha. Ligo no positivo da bateria. Terminal positivo da bateria. E ligo lá no terminal da R1 lá em cima. Pronto. Eu tenho o meu circuito formado, sempre com cuidado, não deixe entrar em curto, por exemplo, conectar sem querer essas ligações. Observe aqui, eu tenho aqui a fonte de alimentação, chamada de ES, formada pelas 3 baterias, pelas 3 pilhas. Olha lá. Eu tenho aqui a tensão, essa tensão entra aqui, o terminal positivo, o terminal negativo, e tenho aí o circuito. Agora, o que pede lá? O que vai pedir lá é para você calcular qual é, olha, na tabela você vai ter lá para calcular qual é o valor da tensão que você tem EO, a tensão de saída, que seria aqui, sem carga, sem ligar carga nenhuma. Então você faz o que? Você mede, não, você calcula. Primeiro você tem que calcular sem carga. Como é que você vai calcular sem carga? Olha o que eu tenho aqui. O que eu coloquei para R1? Eu coloquei para R1, eu pus 4 cassete, 4,7 kilo ohms. E quanto eu coloquei para R2? 1 kilo ohms. Então eu ponho aqui 1 kilo ohms. Ok? 4,7 para R1 e 1 kilo ohms para R2. A corrente, você já sabe, ó. Você não vai precisar, aí não pede no texto de apoio. Se você quiser abrir aqui e medir a corrente, ou abrir, ó, qualquer desses pontos aqui, vai dar a corrente. Mas você não precisa, por quê? Porque você tem, para calcular, você tem ES, observe, ES, e depois você pode calcular a ID como? Com R1 e R2 ligadas em série. No caso aqui, você vai calcular qual é a tensão de saída EO
sem carga. Então, quanto vai ser EO de saída? Vai ser a tensão aqui, olha, pela lei de Kirchhoff, que você já conhece, você já sabe que a soma dessas duas tensões é igual à tensão fornecida, ES. Então, quanto vai ser o valor da tensão de saída EO? Vai ser a tensão que eu tenho em cima de R2. E qual é a tensão que eu tenho em cima de R2? É ES menos esta outra que aparece aqui, já que as duas são iguais. Se eu tenho a corrente e tenho o valor desta resistência, eu posso calcular essa tensão. Primeiro, eu devo calcular qual é a corrente. Qual é a corrente? Olha, a corrente vai ser ES, que eu tenho, eu coloquei aqui quanto de ES? 4,5 volts. Coloco aqui, 4,5 volts. Ok? Então eu tenho uma ES de 4,5 volts. Eu tenho uma R1 de 1 km. Eu tenho uma R2 de 4,7 km, 4K7. Quanto dá a resistência total de R1 e R2, que é por onde a corrente ID vai circular. Olha. Qual é o valor de ID? O valor de ID, que é a corrente que circula por R1 e R2 sem carga, agora, neste caso, né? ID, coloco aqui, olha, ID igual quanto? ES, pela lei de Ohm, ES, a fórmula que você já conhece, dividido por quanto? Por R1 mais R2, já que elas estão em série e a corrente atravessa as duas. Quanto eu tenho? 1K com mais 4K7 dividido por 5K7. 5K7 eu vou pôr aqui, ó, R1 mais R2, que é igual a 6 volts, não, 4,5 volts, colocamos aí 4,5 volts, dividido por 1K mais 4,7, não, ou 4,7 mais 1K. Dá quanto? Dá 4,5 volts dividido por 5K7. Vai dar o valor da ID em amperes, sempre em amperes. Se for miliamperes, é apenas a interpretação que você vai fazer. Aí você pode tomar a sua calculadora e calcular o valor. Aí liga a calculadora e você vai fazer então 4,5 dividido por 5K7. Quanto é 5K7 ou 5,7K? É 5.700 ohms. Então, dividido por 5.000, você pode pôr aqui 5.700. 5.700 o display mostrou agora. Aí, igual a, olha lá, quanto de corrente? Vamos ver, olha. Deu tudo em decimal, quer dizer, tudo em corrente. É uma correntezinha muito pequena. Vamos ver quanto. 0,30789 amperes. Olha. Isso aqui é apenas microamperes. Quer dizer, olha, se você passar 3 casas para cá, para a direita, passando 3 casas para cá, você cancela esses 3 zeros e fica em miliamperes. Quanto vai ser em miliamperes? Vai ser 0,5
789 aproximadamente miliamperes. Se você passar 6 casas, vai dar o valor em microamperes. Então, quantos microamperes? 789 microamperes. Você deve fazer esse cálculo aí na sua calculadora, anotar, comprova o cálculo no seu caderno de anotações, faz aquilo que eu estou fazendo aqui, mas anotando sempre, anotando, conferindo e comprovando. Qualquer dúvida, se tiver dúvida alguma durante o seu curso, você já sabe. Entre em contato comigo e pergunte e nós sanamos a dúvida. Se você agir com bastante vontade, você vai ver que não há problema nenhum. Você vai resolver os problemas. Muito bem. Então, o valor da nossa corrente, agora aqui, de acordo com a tensão aplicada e de acordo com os valores, deu uma corrente de apenas 789 microamperes. Vamos conferir outra vez usando a notação científica. Então eu apago tudo e ponho novamente 4,5 volts dividido por 5.700 ohms. Quanto dá 5.700 ohms? Dá dividido, né, por 5,7. Aí eu ponho lá expoente. Quanto eu vou pôr lá no expoente? Quanto é o expoente? 3. 3 positivo, porque é 5.700. Então eu ponho aqui 3. Aí igual. Vamos ver. Olha lá. Deu a mesma coisa outra vez. Então está comprovado que o valor da corrente é aquele que está lá. Observe bem, olha lá. Ponto 30789. O restante você pode desprezar. Então, isto aqui, passando 6 casas para cá, vai dar microamperes. Microamperes, quantos microamperes? 789 microamperes. Aí você pode anotar no seu caderno de anotações. Então, 5... quanto que é mesmo? É 789. Então, 789 microamperes. Muito bem, você já tem a corrente ID. Se você tem a corrente ID, você pode calcular qual é a tensão aqui e qual é a tensão aqui. Não é isso? Então, quanto vai ser a tensão aqui de saída? Se você multiplicar esta corrente por 1K, outra vez pela lei de Ohm, você vai ter a tensão. Ou então você, pela lei de Kirchhoff, também deduz qual é a tensão aqui. Por quê? Se você tem 4,5 aqui, e aqui você tem uma determinada tensão e outra tensão, então a tensão que fica aqui, com mais essa, dá esta aqui. Então vamos calcular pela corrente. 789 microamperes. Como é que você faz? Você tem o valor da resistência, então apaga lá. Na calculadora você põe 789. Veja bem, aí na sua experiência, esses valores poderão ser diferentes. Por quê? Porque você poderá utilizar, conforme é pedido no texto de apoio, outros valores de resistência. Então, os valores de tensão de saída vão ser... A de entrada é o mesmo, porque você vai utilizar 4,5 volts, da mesma maneira. Agora, a tensão de saída poderá ser tudo diferente disto aqui. Mas aqui, no nosso caso, apenas raciocinando, 789. Como é que é microamperes aqui na notação científica? O que você faz? 789, aperta o expoente, olha lá, apareceu lá os 2 zeros, menos, aperta o menos, não esquece, menos quanto? Menos 6, porque microamperes é menos 6.
e aperta o 6, olha lá. 789 vezes 10 a menos 6, vezes quanto? O valor da resistência. Quanto é o valor da resistência? É a resistência R2, que é 1 kΩ. Então, vezes 1000. 1000 é 1 kΩ, 1000 ohms. 1, 2, 3, olha lá. Vezes 1000, igual, quantos volts eu vou ter lá? Olha. Quantos volts deu lá? 0,789 volts. Então, eu estou entrando com 4,5, estou saindo lá na saída com 0,789. Se você quiser passar isso aqui para milivolt, você anda 3 casas. Vai dar 789 milivolts. Viu o que aconteceu? O que aconteceu? Eu tenho aqui um divisor de tensão, como este aqui, eu construí, e eu tenho uma tensão de saída, quando eu não ligo carga, igual àquela que aparece ali, ó, que é, como nós vimos aqui, 789 microvolts, ou 0,789 volts, 0,789 volts. Aí você vai ligar uma carga. Eu ligo uma carga aqui, já falei para você, de 330K. Você lá no texto de apoio, não sei quanto que vai ser a carga. Onde é que vai entrar a carga? Vai ser conectada em paralelo com R2 aqui. A RL vai ser isso aí. Aí desliga a fonte, sempre para soldar, para não haver problema. A tensão é pequena, então se houver curto-circuito não tem problema. Só que o que poderá acontecer é descarregar a sua bateria com facilidade. Então rapidamente ela descarrega se houver um curto-circuito. Então, o que fazemos? O resistor que eu tenho aqui, ele está sujo, você já sabe o que você faz. Limpa o terminal do resistor. É o resistor de quanto? Observa lá. Tem laranja, laranja e amarelo. 3, 3 e 4 zeros. Então, 330 kilo ohms. 330 mil ohms. Aí você pode estanhar a ponta do resistor, como eu faço aqui, olha. Olha. Você estanha a ponta para que ele pegue melhor a solda lá que você vai soldar. Se você tiver mais chicote com garrinhas, você não precisa soldar. Você toma aquele outro chicote, você pega outro chicote com a garra e liga aqui. Ou então você poderia ter feito isto aqui. Se você quiser utilizar aquela garrinha, o que você faz? Estanha a ponta vermelha da sua bateria e aí você solda onde? Você vai soldar a ponta vermelha aqui, que é o terminal de cima, de acordo com o esquema. O terminal positivo está lá. O terra vai levar o quê? Vai levar o terminal negativo. Então, o positivo está soldado. Antes eu tinha ligado com o nosso chicote de garras, né? De garrinhas. Garrinha jacaré. Agora eu vou soldar para utilizar o chicote para ligar a RL. E fica mais fácil fazer isso, porque eu vou ter que usar uma RL de
330K e uma outra RL de 4K7 para ver a carga, o efeito que ela produz na fonte de alimentação, na tensão ES de entrada. Então liguei a bateria, está ligada. Agora vamos ver se a bateria está dando realmente a tensão de 4,5 volts. Você pode medir aí também, embora o texto de apoio não vá pedir, mas você pode colocar aí, medir também. Então você põe, eu vou medir a tensão ES. Eu vou colocar um instrumento, as pontas de prova do instrumento, e vou medir a tensão ES. Então eu coloco preto na massa, na terra, olha lá, e aí coloco lá o instrumento, quanto que ele indica lá, 4,48 volts. Então a tensão ES de entrada no nosso circuito está dando aquele valor, praticamente 4,5 volts, ou 4,5 volts. Então eu já tenho a tensão lá. Agora eu vou ligar a carga, como eu tomo o meu 330 kΩ. Ligo a barra lá. Eu vou ligar o 330 kΩ, onde? Aqui em paralelo com R2 no circuito. Você deve fazer a mesma coisa aí. Aí eu coloco a ponta aqui. Ou então, para fazer de uma maneira bem regular, para a tensão de saída correta, porque a tensão de saída vai ter um positivo e um negativo, que é uma tensão contínua. Então eu ligo a ponta preta da massa, olha aqui, você deve ter feito isso, você deve fazer isso, e a ponta vermelha no outro terminal da R2. Daí, pronto. Eu liguei a RL aqui, em paralelo com a resistência de saída do divisor de tensão, que é a R2. Aí, o que aconteceu? Antes eu medi a tensão de saída, não, eu calculei, lembra que nós calculamos a tensão de saída, aí ainda sem carga, eu esqueci, desculpa, eu devia já ter feito isso, porque o texto de apoio vai pedir que você, olha, na tabela, olha aqui, a tabela o que pede? Olha, tensão calculada de saída, nós calculamos, ela tinha dado quanto? 0,700 789 volts. É a tensão que tinha dado, a tensão que deu, né, quando a gente calculou, sem carga. Agora eu vou medir a tensão de saída sem carga para ver se dá a mesma que eu tenho aqui, 0,789 volts. Aí eu ponho o instrumento, não liguei a carga, liguei apenas a bateria e vamos ver quanto eu tenho de saída. De entrada
Já medimos, deu 4,48, aproximadamente 5 volts. Olha lá, tensão de entrada. Agora, tensão de saída lá.